Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Os Sapatinhos Vermelhos, de 1948. Em um período de crise para o sistema de estúdios dos Estados Unidos, abriu-se naturalmente um espaço para produções internacionais ocuparem o circuito de exibição, especialmente após a Suprema Corte norte-americana derrubar o sistema verticalizado dos estúdios, ou seja, eles produziam, distribuíam e exibiam os seus próprios filmes nas suas redes de salas construídas para esse fim. A partir de 1948 isso não era mais possível, e então os grandes estúdios saíram do ramo da exibição. Isso naturalmente abriu espaço para esses novos títulos, sendo que um dos que mais se beneficiou desse novo sistema foi justamente o título que a gente está analisando agora. Os Sapatinhos Vermelhos foi uma das maiores bilheterias de 1948 nos Estados Unidos, mesmo sendo um filme inglês. How would you define ballet, Lady Neston? Well, one might call it the poetry of motion, perhaps, or... One might, but for me it is a great deal more. For me it is a religion. And one doesn't really care to see one's religion practiced in an atmosphere such as this. I hope you understand. Esse filme foi na realidade uma superprodução distribuída nos Estados Unidos pela Eagle Lion, que antes mesmo do lançamento fez algumas exibições teste para entender a receptividade do público norte-americano. Claro que deu muito certo e ela então seguiu com sua própria estratégia de lançamento. Trata-se de um filme realmente grandioso, com uma profusão de elementos, grandes cenários, elementos técnicos completamente impecáveis. A fotografia de Jack Cardiff abusa do uso de cores, da tecnologia Technicolor, que nesse caso específico deixa tudo muito vistoso e pujante. É um filme de um astral muito alto, que impressiona bastante, tanto pelo tamanho quanto pela exuberância. E isso contrasta muito, de uma forma muito marcante, com os próprios filmes que estavam concorrendo com os Sapatinhos Vermelhos nesse ano de 1948. Todos eles menores, com a fotografia preto e branco. Esse inclusive era o único filme colorido indicado na lista desse ano. Tinha ainda a exploração de várias imagens panorâmicas, tomadas bastante grandiosas. Era difícil inclusive de perceber que esse era um filme produzido em um país que havia acabado de sair de um segundo conflito mundial, uma grande guerra que afetou sociedade, política e economia. Why aren't you in bed? I was ordered to, but I was much too excited to sleep, so here I am. Are you? I haven't seen you. Thank you. By the way, you haven't seen me either. Has he sent you to bed too? No. I'm just working on the score of my new ballet, The Red Shoes. Is that my ballet too? Yes, I suppose it is. A premissa do filme, por sua vez, é bastante simples. A nossa personagem protagonista é uma bailarina chamada Victoria Page. Ao longo do filme, ao longo das sequências, ela precisa escolher entre o amor pela dança, que é monopolizado pelo instrutor Lermontov, e a sua paixão da vida real, desenvolvida pelo compositor Julian Craster. Ao longo das sequências, nós como espectadores somos testemunhas dessa dualidade entre as escolhas, seus medos, dúvidas e consequências. O texto original, é bom lembrar, foi construído por ninguém menos do que Hans Christian Andersen, o mesmo autor de livros clássicos da literatura, como por exemplo O Patinho Feio e O Soldadinho de Chumbo. And I've decided to give you a chance and let you dance the principal part in it. But there's one thing I must tell you at once. My belief in your possibilities is not shared by my colleagues here. However, it is hardly necessary for me to add that whatever their personal belief may be, they will all give you their best. The rest, of course, is up to you. Agora, o que dá liga a essa história, o que permeia todas as sequências do início ao final, é o balé. Mais uma vez a gente tem aqui o exemplo de um filme que se usa dele para desenvolver a sua narrativa. Aqui mesmo no canal a gente já conversou, por exemplo, sobre Momento de Decisão, de 1977,
e Cisne Negro, de 2010, que tinham o balé como mola propulsor. Esse é um caso bastante semelhante, sendo que o balé é realmente um elemento essencial para o desenvolvimento da história. E além dos ensaios e bastidores, do desenvolvimento dos personagens em torno de uma peça, a gente também tem o próprio balé como um dos principais elementos narrativos. O espetáculo é crucial para a história, sendo que uma das sequências mais importantes de toda a projeção, que a gente poderia aqui se referir como se fosse o coração do filme, é justamente em um momento narrativo dos mais importantes. Uma longa sequência de balé de aproximadamente 15 minutos está colocada mais ou menos na metade da projeção, sem nenhum diálogo, sem nenhuma interrupção. É o balé que ali condensa através de imagens todos os símbolos narrativos acumulados até então. Uma sequência altamente importante e também impactante para o espectador. Além das coreografias simplesmente impressionantes, dos figurinos e da exploração fílmica do balé em si, chama muito a atenção do espectador nessa sequência a composição visual. Nesse momento a gente tem a exploração de elementos visuais muito diversificados, que por sua vez remetem ao surrealismo e à pintura, para atiçar a atenção do espectador. Em diversos momentos ali a gente tem alusão a sonhos, a situações enfrentadas pela personagem e, por que não, a projeção dos sentimentos da nossa protagonista. A criação de símbolos aqui nessa sequência é forte e altamente relevante. Tudo que está sendo colocado ali vai ser resgatado mais à frente, e sempre numa relação de construção a partir da nossa personagem protagonista. Quando você estiver acompanhando essa sequência, preste bastante atenção nos elementos, nas danças, nas coreografias e na maneira como ela interage com os outros elementos que estão ali no palco. Tudo isso de alguma forma vai fazer sentido ou ligação com algo que você já assistiu ou ainda vai assistir. Em muitos momentos, inclusive, essas cenas me remeteram ao filme Sonho de uma Noite de Verão, de 1935, que também brinca com esses elementos e já está disponível aqui no canal com uma análise num vídeo exclusivo. Se você perdeu, volte lá nos arquivos e acompanhe. O que muda nesse caso é a relação da nossa protagonista com esses símbolos, que é diferente daquela criada por William Shakespeare na sua peça. Esse é o tipo de filme para você apreciar com bastante calma e serenidade, sem pressa. O aspecto plástico e visual é completamente essencial e um dos elementos mais importantes desse trabalho. O filme, numa segunda camada de análise, é sobre a arte em si. Então ele estabelece esse intercâmbio com o balé, com as artes corporais, com as artes visuais, para nos entregar uma obra de arte completa, que faz referência a várias outras formas de arte. Ou até mesmo naquela longa sequência aos elementos de pintura e de escultura que estão ali presentes. Visualmente, eu diria inclusive que é um dos filmes mais ricos dessa década. Para a construção do elenco, nomes pouco conhecidos: Anton Walbrook, Marius Goring e no papel protagonista, Moira Shearer, que, acredite ou não, nesse papel acabou fazendo o primeiro trabalho dela em cinema. Ela tinha apenas 22 anos de idade e acabou tendo uma carreira curta para as telas. Mas além de dançar maravilhosamente bem, ela mostra nesse trabalho que também tinha muita qualidade de interpretação. Além de também ter um rosto muito apropriado para essa época do cinema clássico. Então, na minha opinião, um achado muito valioso e que só corrobora com a força do filme. We are preparing a new ballet. We've been working at it for weeks. The costumes and the decor are the most beautiful things Rotov has ever done. Grisha's full of enthusiasm, and you know what that means.
Nobody else has ever danced the Red Shoes since you left. Nobody else ever shall. Destaco também aqui a trilha sonora de altíssima qualidade e composta especialmente para o filme. Vale a pena inclusive apreciá-la separadamente, fazendo alguma outra atividade, tamanha qualidade da trilha. Essa trilha inclusive recebeu o prêmio do Globo de Ouro e foi reconhecida pela Academia, ganhando uma estatueta do Oscar, assim como na categoria Melhor Direção de Arte. Ao todo, o filme foi lembrado pela Academia em 5 categorias, tendo vencido nessas 2. E naquele mesmo ano, ele também era um dos concorrentes ao prêmio máximo do Festival de Veneza. Além disso, eu queria apontar aqui como o diretor opta por usar a psicologia das cores, em especial a cor vermelha, para reforçar as intenções do roteiro. Para quem não sabe, o vermelho é uma cor frequentemente utilizada não só no cinema, mas também pelo marketing e por outras áreas do conhecimento humano para estimular nossa percepção de alguma cena ou algum produto em relação a elementos como o calor, o dinamismo, a raiva e a energia. Tudo isso está fortemente marcado naqueles sapatinhos de cor vermelha. Nenhum outro elemento ali da cena possui essa tonalidade. O vermelho está reservado para o sapatinho. E se você parar para analisar bem, a própria personagem da Vitória, seja na maquiagem, seja no tom de cabelo dela, remete-se ao vermelho. Ou seja, é uma personagem vibrante naquele meio todo. Por isso o destaque todo, por isso as paixões afloradas a partir dela e por isso os grandes acontecimentos da história passam pela personagem dela. Além disso, o uso desse mesmo conceito da psicologia das cores também faz uma analogia entre o sapatinho e o desabrochar da sexualidade feminina. Questões como a menstruação, que tem o sangue vermelho ali marcado, e a descoberta da sexualidade, que sempre foi relacionada também ao vermelho, fazem do uso dessa cor e do elemento do sapatinho pontos cruciais para a gente entender a história e a proposta do filme como um todo. When we first met at Lady Neston, you asked me a question to which I gave a stupid answer. You asked me whether I wanted to live, and I said yes. Actually, Miss Page, I want more, much more. I want to create, to make something big out of something little. To make a great dancer out of you. But first, I must ask you the same question. What do you want from life? To live? To dance. Agora uma curiosidade. Na época de lançamento desse filme, o sucesso foi tão grande que rapidamente todo o estoque de sapatinhos, de calçados vermelhos nas lojas norte-americanas se esgotou. Todo mundo queria usar também esses sapatinhos nessa cor. Tamanha era a popularidade desse título. E é muito bacana, na minha opinião, inclusive, ver como um filme tão bem construído, com uma proposta tão madura, tão rico do ponto de vista visual, tenha conquistado um espectro tão amplo de público. Os Sapatinhos Vermelhos, enfim, tem uma das entregas audiovisuais mais completas desse ano. É um dos filmes mais bem finalizados entre todos os que a gente já analisou aqui e também é um dos títulos mais importantes do ano. Se você ainda não assistiu, corra e se delicie com todo o espetáculo visual e com a proposta do diretor. Mesmo depois de 7 décadas do seu lançamento, ele ainda continua impressionante. Qu'est-ce que tu as, mon petit? Mais où vas-tu, mon petit? E faz o seguinte, depois de assistir o filme, volta aqui no canal e usa esse espaço aqui embaixo para deixar a sua opinião, o seu comentário sobre a questão visual do filme. Você também gostou assim como eu? Também não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar o material e, claro, se inscrever no canal, não esquecendo de ativar as notificações do sininho. A gente segue analisando os filmes indicados pela Academia em 1948 e a próxima sessão é mais um filme inglês. Dessa vez, uma adaptação de um dos textos mais conhecidos da literatura mundial. Dirigido por Laurence Olivier, Hamlet. Tá muito legal e eu te espero aqui.